Muito bem-vindo aos Três Tons de RH. Eu, Mari Cordeiro, Valéria Fernandes, Sérgio Costantini. Estamos aqui toda semana trazendo temas super interessantes sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre todos esses assuntos que ajudam muito aos empreendedores, aos gestores e ao RH estratégico a trazerem o que tem de melhor dentro das empresas. Então, aqui hoje a gente trouxe um convidado, assim, muito legal. Eu vou deixar... eu tô aqui toda emocionada, viu? Porque ele é um dos cofundadores aqui dos Três Tons. E não é só isso. Ele trouxe hoje pra gente um tema que é um tema que me toca, assim, profundamente. Eu diria que me toca na alma e aposto que vai tocar na sua alma também. Porque a gente está aqui hoje com o Sérgio Nogueira e ele vai falar sobre um projeto social importantíssimo, sensível, necessário, que todos nós precisamos abraçar mesmo, para que a gente tenha um futuro assim muito diferente. A gente pode parar, olhar, reclamar, lamentar, ou a gente pode encher as mãos ali, botar as mãos na massa e fazer acontecer para a gente ter um futuro diferente. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo. Eu fiquei assustada com os números. Então, você passou para a gente alguns dados, e um deles foi que a gente tem hoje mais de 4 milhões de jovens entre 16 e 24 anos que não estudam e nem trabalham. É muito grave isso. Eu gostaria de pedir para que você trouxesse um pouco mais de informação sobre essa realidade, mas antes você poderia contar um pouco sobre quem é você, como que você chegou até aqui? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui. Estou absolutamente em casa. Literalmente, né? Literalmente em casa, em então, casa, absolutamente à vontade desse lado. E a intenção é a gente trocar uma ideia importante sobre a educação no Brasil, o que ela está acontecendo. E aí eu queria focalizar a nossa conversa, né, para aquela faixa de idade de 15 e 16 até 24 anos. Então, só para a gente nortear e a gente poder mergulhar o que está acontecendo. Então, trazendo alguns números antes de falar da Clique do Q8, do projeto, nós temos mais ou menos 33 milhões de pessoas da nossa população nessa faixa etária, dá mais ou menos 15%. E 5 milhões estão desempregados, né? Então, aí vem... Gente, para vocês que estão assistindo, desculpa fazer assim, mas porque a gente às vezes recebe essas notícias pontuais. Sai aqui, um aqui, eu gostaria de tentar agrupar alguma delas para que realmente a gente tivesse noção da situação que a gente está vivendo. 5 milhões de desempregados, 4,6 milhões de nem estudam nem trabalham. Desses desempregados, 45% são mulheres, né? Nós somos o segundo pior país da OCDE em termos de evasão escolar. A gente tem metas da ONU para a ODS. A gente está atrasado em todas elas para 2030. Então, por mais que nós temos mais ou menos 600 mil aprendizes, quase 1 milhão de estagiários. Então, veja, isso perto dos 33. Assim, imagina, é insuficiente. Então, em geral, a nossa situação é muito ruim, muito grave. Ah, Sérgio, é nova? Não, isso tem 100 anos ou mais. Só que o progresso são muito lentos. A gente teve progresso, reduziu o número de nenéns, reduziu o número de desemprego. Claro, aumentou o número de estagiários, aumentou o número de jovem aprendiz. Ok, mas é muito lento, é muito insuficiente. E do meu ponto de vista, eu quero trocar essa experiência com vocês como mentor, investindo mais nesse mundo nos últimos 3 anos. A diferença, gente, entre como as instituições de ensino veem isso, né? Como as empresas estão vendo, como os estudantes, como eles se percebem, como eles estão vendo essa situação toda, como eles se sentem, as dificuldades que eles vêm encontrando. Gente, e sabe qual é a sensação que eu tenho? Que tem um mundo, tem uma caixa que é pequena demais ou ela é velha demais para esse mundo, para essa população. Não encaixa mais nada com nada.
tudo meio que torto, sabe? Quando você tem uma caixa para fazer uma mudança, você acha que tudo vai caber naquela caixa e não cabe, a caixa rasga. Evoluíram em direções diferentes. Exatamente, e está todo mundo em páginas diferentes. Mas a grande questão que a gente vai discutir aqui, pelo menos que eu quero propor, é o que a gente faz com isso tudo, Mário? Como foi a sua abertura muito bem colocada. Dá para reclamar, falar de políticas públicas, vamos falar de política, das desigualdades, ok, tudo isso existe. Mas a questão é o que cada um de nós pode fazer em relação a esse tema. Então, esses números, gente, eu gostaria que realmente quem estivesse assistindo ficasse chocado. Realmente, como é que a gente espera um Brasil, um futuro, com esses números, com esse resultado, com essa evolução, Sérgio, assim, dos últimos anos. Então, isso para mim é importante. Bom, do meu ponto de vista, né, falando um pouco de mim, eu sou profissional, Sérgio Nogueira, sou um profissional da área de recursos humanos, com bastante experiência, e esse assunto sempre me incomodou pela minha origem, minha família, meus pais, até onde eu consegui chegar, como eu toquei, e um monte de dificuldades que eu encontrei ao longo da minha carreira, onde eu não tinha um arsenal, os recursos, mentores, o conhecimento e tudo. A gente parece que gasta 10 vezes mais energia, né? Gasta muito mais energia para você construir uma carreira, chegar num determinado ponto, construir uma história, poder contar com orgulho as suas realizações, contar também as suas pancadas, bordoadas que você tomou ao longo da vida, né? E aí surgiu a ideia e sempre um olhar para os programas de jovens profissionais. Sempre ao longo, sempre esbarrava que eu nunca estava satisfeito e sempre achava... E se você analisar um pouco de histórico, todos vocês aqui conhecem esses programas, como eles eram, as características, o perfil, era uma coisa assim, era um outro olhar, um outro momento, uma outra realidade, mas a gente vê que era totalmente fora de contexto, se você olhar, né? Em termos da diversidade, em termos do conhecimento, era uma peneira olhando bem para cima mesmo, tipo, desses 33 milhões, Valéria, quanto a gente olhava? 1%? Nada, quase, né? Nada. Quase. Então era muito... Uma casquinha, né? Uma casquinha da super elite brasileira, às vezes nem brasileira, do Sudeste, né? Então a gente sempre olhou e selecionou hoje que são os líderes, né? Que eles entraram e são hoje quem está sentado nas cadeiras tomando decisões. Então, sim, basicamente, numa análise, estou generalizando, mas é isso. Então, a gente tem uma oportunidade, do meu ponto de vista, de mudar. Então, isso sempre me incomodou e a gente, né, vai colecionando histórias. Podia passar aqui várias horas colecionando histórias desse impacto, de entrevistar pessoas para esses programas no Brasil todo, escutar as histórias bárbaras, assim, de muita gente com muito talento, mas que não conseguia passar nem na primeira fase, né? Por histórias de má formação, de estrutura familiar, ou baixo nível de escolaridade, de baixa oportunidade. Então, muita gente, eu poderia dizer milhões, ficaram ao longo do caminho. Isso sempre me incomodou, né? Até pela minha história, não é porque... Pela minha história, né? Quando te deu o clique, sem querer parafrasear o clique? Então, me deu o clique, eu vou contar, assim, quando a gente estava numa empresa que eu trabalhei, chamada ABN, que a gente fez um programa, decidiu fazer uma grande reformulação no programa de estágio, a gente saiu pelo Brasil, nossa, foi uma loucura, saímos pelo Brasil todo para entrevistar com consultor, com uma estrutura para buscar esse perfil diferente. E foi lá que eu vi, e a gente tinha umas dinâmicas, tinha um circuito de dinâmicas, onde eles se colocavam, tudo com muito respeito, sempre o feedback de respeito, de atenção foi muito alto. E muitas histórias nas dinâmicas, ou também tinha uma parte individualizada, que me chocaram muito, me chamaram muito a atenção. Esse cara ficou guardado durante anos em algum lugar, tem que fazer alguma coisa diferente. Até que surgiu, aí veio a tecnologia, pandemia e momento transição, de vida, talvez, momento também. de vida, maturidade, todos esses anos de experiência, né, Valéria, que a gente tem vendo tudo o que aconteceu. Acho que nós somos, eu costumo dizer que nós somos espectadores privilegiados da história do ponto de vista das mudanças no mercado de trabalho que aconteceram
ao longo desses últimos 20 anos. Acho que todos nós aqui... Porque aconteceu muita coisa num curtíssimo espaço de tempo, né? Eu acho que tem toda a razão. Ciclos de transição absurdamente muito rápidos e em termos de formação de liderança, profissional, de comportamento, de negócio, de perfil. Então, a gente acompanhou tudo isso e viu as dinâmicas, né? Dos temas, meritocracia, tudo isso a gente viveu, construiu, discutiu bem do início, né? As crises econômicas todos os impactos, não falta a crise que a gente administrou, que a gente vivenciou, não falta. Tem uma coleção de crises que a gente vivenciou. Então, surgiu a oportunidade de fazer alguma coisa. Então surgiu a ideia da Clique Eduque 8, que é um projeto social. Nós não somos ONG. Por que não somos ONG? Porque a gente quer ter um projeto sustentável financeiramente. Com uma empresa, com indicadores, com recursos, com os produtos, com os serviços. Claro que ela tem um viés social. Ela tem que atender um público de baixa renda. Porém, como é que eu vou atender público de baixa renda se eu não gerar receita, gerar resultado, ser cobrado por eles, né? Então, esse é o modelo de negócio, de concepção que a gente teve, diferente de uma ONG. Inclusive, eu trabalho em vários projetos sociais, onde a principal diferença e dificuldade é todo mês precisa de recurso, de doação do governo. E a gente não quer viver assim. A gente quer ser autossustentável. Então, é essa a ideia da Clique. Surgiu com a ideia de criar uma plataforma, não deu certo, fizemos um MVP, seguimos toda aquela fórmula, não deu certo, e aí a gente decidiu parar e recuar. Então, e esse recuo foi, nós estamos na rede social, começamos a produzir conteúdo, imagina, com todas as dificuldades, sem saber o que é isso, né, exatamente, com muita vontade de transmitir, compartilhar o conhecimento da melhor forma possível, sem muitos recursos, sem muito talento, talvez, para isso, mas com muita vontade. Nada que ser experiente, pá. Então a gente começou a produzir conteúdos principalmente no YouTube. Hoje a gente está quase 6 mil inscritos Olha, no que canal. legal. E lá dentro do canal também tem dentro do canal tem pessoas que a gente fala de carreira. Tem um canal tem uma parte do canal que a pessoa responde uma pergunta: como a educação transformou a sua vida? Que parece uma pergunta simples, mas se deixar tem gente que fica horas falando sobre isso, né? Tem uma que a gente fala sobre a importância da leitura, então a gente traz livros e comenta sobre livros. A gente fala sobre os comportamentos, as soft skills, people skills, cada um tem um nome, né? Mas é tudo. Faz impacto. Então e a jornada do primeiro emprego. Então, por isso que é o nosso foco, né? Então a Clique Eduque 8, ela vem para ocupar um espaço onde tem três fases importantes nessa vida desse jovem, que a gente fez um corte de 16 a 24 anos, que é aquele momento crítico da escolha de carreira. O que eu vou fazer, né? A escolha de carreira já é um peso, né? Então, vocês imaginam aquela pessoa, aquele jovem, 15, 16, não é só a carreira que ele tem que escolher. O corpo dele está mudando, tem hormônios, tem a vida social dele, ele está entrando na fase adulta, tem tanta coisa acontecendo e, de repente, você tem que escolher uma carreira. Ô Sérgio, eu gostaria de saber o seguinte. Claro, eu quero ouvir as outras, mas esse jovem que você está falando, que não estuda, não trabalha, nem, ele se dá esse direito de escolher uma profissão? Então, eu acho... Ou é uma coisa mais elitizada isso? Então, a questão do neném a gente tem que analisar com muito cuidado, o número reduzido. Mas a maior parte dele é feito por mulheres mães. Mães precocemente. Mães precoces. Inclusive, teve uma reportagem há algum tempo atrás que entrevistou uma série de mulheres nessa situação que têm vontade de estudar, têm vontade, mas não tem uma creche na sua cidade, no seu bairro. Então, eu vejo às vezes as pessoas julgam, né? Neném, é por causa disso. Gente, calma. Vamos analisar, vamos aprofundar essa análise, vamos localizar, porque muitas dessas pessoas fazem parte disso. Não tem opções, né? Não tem opções, ele tem que cuidar do filho, ou às vezes acontece também, ele tem que cuidar de uma mãe doente, o pai, estão numa família, estão numa comunidade, tem poucos recursos. Às vezes trabalha e tem mais de um trabalho, não sobra espaço para poder estudar. Tem um trabalho, ele não eu já conversei com jovens que, por exemplo, vendem alguma coisa que a mãe produz, assim, sabe?
Sim. um bombom, alguma coisa. Não acha que é trabalho. Não acha que... Você trabalha? Não. E esse entra no não neném? trabalho. Mas é como ele se autodeclara, né? Ele se declara assim. Então, a gente tem que analisar bem, aprofundar bem, porque eu também tive alguns... Eles querem discutir, eles querem conversar sobre isso. Só que aí entra uma outra parte, a autoestima. Acha que não é para ele pensar isso. Você lembra aquela questão das crenças limitantes? É muito forte. O ambiente que ele vive, né, deve influenciar também para ele não conseguir ver além, né? Isso se você me perguntar o ranking dos principais, não só de neném, mas as principais dificuldades, é muito disso. Eu não posso, isso limita quando você vai entrar com carreiras, profissões, áreas. Você está falando de quê, Sérgio? Você acha que eu posso trabalhar no mercado de energias renováveis? Quando você explica, você acha que eu posso trabalhar numa indústria de cidades inteligentes? Você acha que... Você está com o quê? Do que você está falando? Mas você acha que isso tem mais a ver com a condição econômica, social, assim, ou tem mais a ver com essa insegurança em relação à própria formação da pessoa, que ela tem em relação à formação dela, educacional? Eu acho que tem a ver com a família. A questão dos pais, da família é muito importante. E tem uma coisa, é minha visão, tá? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que tem um lado das redes sociais que atrapalham muito, no seguinte sentido: eu tenho que me identificar com sintoma. Então, e a questão da onde eu vivo faz muita diferença para esse público. Muita diferença. Então, se está todo mundo indo para um lado, gosta das mesmas músicas, faz o mesmo tipo de vídeo, ou eu tô eu tenho que fazer parte. É tipo assim, a única coisa que me resta, né? É muito forte para essa geração. E se pensar a faixa etária, essa faixa etária, o que a gente quer? Fazer parte de um grupo. Você não quer ser um excluído, né? Você não quer ser um excluído. Depois, ao longo da vida, você vai entendendo outras coisas, mas este é o momento que eu quero fazer parte de um grupo, eu quero ter uma identificação. E muitas vezes isso não é positivo. Não é um porque o lado grupo positivo. não ajuda, né? Não ajuda. Se a gente for pensar até... Isso é minha humilde, não sou sociólogo, não tenho Mas você está ali pra observando, trazer, né? mas eu consigo observar isso de empírico. novo. Isso, Nós estamos falando das barreiras, né? O que impede é muito, você tem que conversar muito, e eu vejo que às vezes a gente não tem muita paciência, né? De sentar e falar, olha, você tem essas possibilidades, e não no sentido de sonho, você vai... Não, eu estou falando com dados, com informações concretos, de forma concreta. Eu moro em Santos, então tenho um porto, então eu sempre uso como uma referência, como uma possibilidade de desenvolvimento de carreira, porque lá o porto você pode explorar o viés, né, de carreira internacional, Tem várias áreas, várias né? logística Sim. e tal. Então é sempre achava que sempre facilitava. Mas até chegar até aí, você tem que passar por vários estágios, entendeu? Para poder realmente engajar, conectar, né? Então é muita desconfiança, você é totalmente fora do que você está falando, né? Não é essa a linguagem. Então é isso que a gente tem que ter paciência, tem que estar preparado e tem que ter o alinhamento da expectativa, porque imagina, trabalhei multinacionais, acho que todo mundo aqui chegava todo estruturadinho, né? Fazia um, fazia dois, fazia três, tem esse texto, tem isso aqui, tem um texto, tem perfil, eu comparo o perfil, tem uma lista de profissões diárias, tem essa abordagem, vamos falar de marca pessoal, vamos falar disso. Estou pronto. Só que não. Aí, pá, não, vai ver que foi esse caso. Aí, pá, porrada. Até aprender que, cara, você tem que escutar. Ter calma, a velocidade para um resultado. E aconteceu de ter uma conversa que eu achava que não valeu de nada e a pessoa me procurar, cara, sabe aquela conversa que a gente teve? Foi muito legal. O que você está falando? Eu não conseguia entender. Isso antes. Deu isso antes. Ainda estou aprendendo, né? Mas melhorei. Cara, me fala uma coisa, assim, é uma dúvida que eu tenho. Eu estou até hoje, sou engenheiro com a Valéria e estou no conselho da universidade que eu fiz até hoje, né? E então eu vivo um pouco desse mundo da educação. E quando a gente olha para, principalmente engenharia, a gente vê que muitas vezes
talvez para muita gente, hoje a gente obviamente tem um momento diferente da educação, com muito EAD, né? O acesso à educação aparentemente melhorou, né? Com custos mais baixos e tudo mais. Eu me questiono um pouco em relação à qualidade de ensino. Mas na Alemanha, por exemplo, uma estratégia do governo alemão foi incentivar as escolas técnicas, porque você seria capaz, talvez, terminando o que era o nosso antigo ensino médio colegial, né? Você já sair com uma profissão, né? Você fazer uma carreira técnica de, sei lá, parte da área de eletrônica, na área de fotografia, né? Mecânica e tudo mais. Inclusive, na engenharia, sinceramente, os melhores alunos são aqueles que eram egressos de escola técnica no ensino médio, né? Mas quem sai de uma escola técnica depois de 3, 4 anos já sai apto para trabalhar, né? Por que no Brasil isso talvez não deveria ter um pouco mais de atenção por parte do governo, né? Você acha que poderia fazer a diferença na escola técnica nessa fase ou não? Eu já atendi tem algumas FATECs, ETECs, né, lá na região. Então, eu já tive alguns mentorados nessa área. Eles têm dificuldade, eles não têm a certeza que vão sair com emprego. É pesado, é uma carga técnica. É exigente, né? E eu não sei se eu vou sair com esse emprego. Como eu não sei que emprego, se eu vou sair que emprego é esse? Mas será que eu não sei o que é. Eu aprendo. Deixa eu tentar te explicar. Eu faço logística. Então, estão lá os caras, como elas se movimentam, tem todas as técnicas e tal. Como é que é isso na prática? Como é que é trabalhar? Não sei se vocês estão entendendo se eu estou conseguindo traduzir. Tenho essa dúvida. Entendeu? Como é que é o dia a dia num trabalho com esse conhecimento técnico? Você não tangibiliza essa profissão, vamos chamar assim. Então assusta muito, entendeu? Desestimula. Porque do ponto de vista... Se você pensar... Cara, dá vontade de chegar lá e falar assim... Um professor, senta lá, chama alguém e de faz logística, a prática. E faz algumas coisas, conta como é que é. Explica como é, né? Já fui várias vezes na escola do meu filho fazer isso, falar como é uma psicóloga, o que faz na clínica, na empresa, né? Eles então, precisam tem que uma disso. vez, porque às vezes tem feiras de profissão, mas é uma vez no ano e é insuficiente. E aí tem não, eu vou procurar vídeo para ver como é que é. Vai procurar, tentar achar em algum lugar. Já é alguma coisa, né? Que é ali, trabalhar de verdade, o que é bom, o que é ruim, como eu me preparo. Então tem muito essa... Bom, tá legal. E vou ter emprego? Não sei. E o que é isso? Como vai ser depois? Então, e você estava falando exatamente dessa primeira fase, que é a escolha do que vai ser, da carreira. E aí depois, qual é a fase que vem? Depois a fase que a gente trabalha é o primeiro emprego. Então, e o que a gente sempre fala, que o primeiro emprego não é o currículo. Tem muita gente que acha que é fazer. Como é que eu faço currículo? Quais são os erros mais comuns? A gente tem até conteúdo disso, mas não é. Calma. Você tem que mapear o mercado, o que você quer. A questão do autoconhecimento. E eu dou sempre o evento de vendas. A maior quantidade de posições é no comércio, certo? Sim. Comércio. Pode ser pequena na cidade. Sim. Você quer trabalhar, não tenho ainda a carreira, estou naquele momento, né? Vou vender. Estou terminando o 2º grau, não sei se eu faço técnico, a faculdade, preciso de uma grana. Pode ser um trabalho temporário no final do ano, é o comércio. E para o comércio é vender, certo? Em geral, vamos colocar assim. Se você não tem aptidão nenhuma para vendas, se você odeia, para que você vai fazer vendas? Você vai ser um bom vendedor? Você vai atingir? Aí já começa primeiro o impacto péssimo sobre o mercado de trabalho, que é todo dia acordar para fazer uma coisa que você odeia. Trabalhar é chato. Aí vem essa crença, né? E fazer uma coisa que você não tem nada a ver. Então, se eu não tenho aptidão para venda, não quero fazer, eu posso fazer o marketing digital daquela loja, eu posso fazer o administrativo, eu posso caixa, eu posso ir para o restaurante, eu posso atender, sei lá, outra coisa que não é a venda. Aí tem um tremendo tabu, sabe do quê? Da meta. Lá naquela loja tem meta de venda. Era de venda, sempre tem, era comercial. Parece que vai ter alguém lá que vai bater em alguém para poder alcançar. Não, peraí, se tem uma meta, tem uma técnica para você vender, tem técnicas. Dá a impressão assim, eu tenho já uma restrição, eu já sou reativo sem sequer imaginar o que é a prática, né? Tem um fantasma, né? Um atrás do outro, vários, né? Fantasmas aí, antes. Então, você tem que já derrubar essa primeira
Então, a gente fala do Primeira primeiro barreira. emprego, que é mapear, estudar a empresa, faz mapeamento na sua cidade, quais são as lojas, né? Conversa. Aí tem muita dificuldade na questão da... A gente sempre fala, tem duas coisas críticas, né? Que é o aprendizado contínuo, passar esse conceito de aprendizado, que o mercado... Você vai estar sempre... Né? Quem começa um curso superior, quando termina metade ele já perdeu, então, não, meu Deus... É verdade. Então, o aprendizado contínuo é importante. Você não precisa aprender só por curso. Você pode conversar, você pode assistir a gente aqui no podcast dos 3 Tons. Sim. Você lê um artigo. O aprendizado ele é muito mais amplo, né? Conversar. E outra coisa, gente, é a rede de relacionamento, que é fundamental. Não, tem vergonha. Como vergonha? Fala com a Mari, tem certeza que você vai entrar no LinkedIn da Mari, vai pedir uma ajuda. Ela vai falar, vai te dar a gente tá É que a fim às de vezes também ajudar. não dá. Assim, a gente sim. Mas quantas vezes, né? Até para nós, às vezes a gente tenta um contato e simplesmente a pessoa não responde. O networking, ele é feito de 100 tentativas e 50 acertos. E aí a gente fala que o network tem que ter resiliência tudo também, mas não bem, pode você desistir, não é? continua tentando. De 10 para 1, até a gente fala assim, 10 para 1, né? É. Cada 10, um vai responder. Cara, imagina um jovem que não tem essa experiência de vida, ele recebeu a primeira negativa, ele já Pira. pira. Mas a tem gente vergonha. Então, aí, para só mim, reforça, né? é uma coisa maluca. Redes sociais, você se expõe, tá lá. E aí você tem vergonha de mandar uma mensagem para alguém. Poxa, como é ser psicóloga? Eu tô pensando em fazer, tá? Meu nome é Sérgio. O que você acha? Vamos bater um papo? Sempre é por mensagem, né? Assim, né? Negócio de marcar uma vídeo, não. Aí, como é que é? Aí você vai responder, eu respondo. Aí fica A gente assim. bate papo pela mensagem. Então, Mas, ó, são esses pontos críticos do primeiro emprego, que eu vejo, né? Do primeiro emprego. E você acha que esses jovens também não querem mais ter um emprego? Então, alguns que eu tenho contato, eu percebo que querem criar suas próprias atividades de casa, utilizando os recursos online, para ganhar o seu dinheirinho mensal. Não estão a fim de ter a carteira assinada, a carteira de trabalho assinada. Eu não vejo mais, imagina, é o sonho da nossa juventude, né? Exato. Os pais, né? Quando você chegava com a carteira, era uma festa em casa. Olha, eu ouvi recentemente de uma sábia mulher chamada Maitê que a realidade se impõe. Então, uma coisa que eu quero, uma coisa que eu preciso para ajudar na renda de casa. Que o meu pai tem problemas, famílias não tão estruturadas, que eu tenho que me virar. É com esse público que... Quando tem uma situação como essa, não tem mais essa limitação. Muitos procuram freelance, mas, de novo, se tiver uma vaga para... tem uns 2 ou 3 que, por exemplo, lá na nossa região, no final de ano, eles vão para a praia para ajudar a servir. Então, eu vou servir 40 graus, às vezes nem tem protetor, se vira para fazer o atendimento na praia. É o que eu quero? Não. Eu preciso. Inclusive, muitos gostam porque é muito bem remunerado, na visão deles, né? Uhum. Quando eles conseguem, é diferenciado, porque a renda ajuda. Então, eu entendo, prefere flexibilidade, mas eu penso muito no que a Maitê falou, que a realidade se impõe. Tem uma hora que não tem jeito. Eu não consigo sair, eu não posso fazer nada. Dificuldade, eu não consigo comprar minhas coisas, não consigo ter nada, então tem que ir atrás onde dá, entendeu? O Sérgio, a gente pode dar uns passos atrás e ver esse jovem que pega uma boa parte aí dessa idade, né, dos 15, 16 aos 24. Se a gente for olhar o jovem dos 14 aos 21 anos, ele está naquele período de desenvolver o neocórtex. Então, ele não vai ter essa clareza de pensamento que a gente tem aqui, né? Ele é levado pelo que estão contando para ele que é bom. Ele não tem essa criticidade, ele está em formação disso. E quando você me fala, né, que muito da sua história, essa vontade de querer trabalhar nesse projeto social, tem a ver com a tua história pessoal, esses jovens, eles também estão muito conectados com a história pessoal deles. E é muito comum a gente ver assim, eu não posso dar certo.
é quase que é quase que não, é uma crença irracional. Eu não posso dar certo porque senão o que eu vou fazer com todos os meus familiares que não deram certo? Eu vou trair, né? Então eu preciso ser leal. Então eu vou ter a mesma profissão da minha mãe. Eu vou ter a mesma profissão do meu pai. Existe também isso? Você observa isso? Observo, e também no grupo do pertencimento. Como é que eu vou dizer que eu tenho um tremendo emprego com meus amigos, que eu tenho acesso a coisas que eles não têm? Então, Ou eu vou deixar de estar com eles para estudar, eu vou deixar de estar com eles para ir numa entrevista, né? Tem isso também. E passar até por bullying, né? Olha, ou morar muito longe, né? Ou trabalhar muito longe, então lá na nossa região, ir para uma outra cidade, às vezes próxima, às vezes é uma barreira. Então, mas é 30, 40 minutos, está em transporte público. Mas não, eu quero alguma coisa aqui, no meu grupo. E tudo isso vai limitando, né? Vai limitando. Sérgio, e a ponta empresa? Então, ponta... Já vimos o desafio que é, né? O jovem. Não sei se vai dar tempo, mas se a gente passasse por todas as pontas, seria importante para a gente fazer um cenário. E a ponta empresa, como é que é? A ponta empresa, ela é uma consumidora e quer o produto pronto. Ela quer pronto, cara. Ela quer pronto. Então, vocês sabem que os cargos de entrada cada vez estão mais reduzidos, as estruturas são mais enxutas, não me corrija de carado. Os cargos, o que a gente tinha de assistência, analista júnior, um pouco menos, esse perfil mudou bastante. Então, você entra lá, o jovem aprendiz, sinceramente, a estatística diz que é 60% de efetivação. Eu acho que não é. Bom, não vou contestar um número, mas eu acho muito alto. Talvez dependa do tipo de indústria, de empresa que... porque esse número é geral, concordo, Sérgio. Porque esse número é uma média, e aí a média a gente sabe como é que é. Então, tem limitações. Então, imagina. A empresa quer pronto, claro, né? Ela tem meta para atingir. E aí a provocação aqui é você que está assistindo de novo, na empresa. E outra coisa, eu quero fazer uma entrevista de 10 minutos, 30 minutos, como eu vejo que eles falam. Pô, mas conversaram comigo 15 minutos. Até a gente ajuda a preparar. Né? Às vezes é dentro do elevador, é no caminho, é no corredor, é no café. Né? Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Você que prepara a sua empresa, você está no 1%. 1%. Então, imagina. Aqui eu vejo o papel das empresas. O que a gente faz, Valéria? Não, o papel das empresas é fundamental, né? E aí, aqui tem a convicção. É mais do que buscar recursos que no amanhã vão ser os futuros líderes. É mais do que isso. Também é isso, mas é mais do que isso. É perceber o seu papel social, né? Sim, a iniciativa privada tem um papel fundamental na mudança da educação do país. Não tem como delegar isso só para o gogoverno. Eu tenho que, aliás, não está dando certo, né? Nunca deu. Tem uma experiência... Sentido, né? Não dá conta, né? Não dá conta disso. Uma experiência que eu queria compartilhar, que pode ser um caminho, pode ser... o Instituto PROA, que eu faço parte, ele tem um viés de, realmente, de preparar o estudante para o mercado de trabalho com a ponta de tecnologia. E existem algumas empresas que... É um programa de 1 ano, mas já na seleção do jovem a empresa participa. E ela monitora, vamos dizer assim, ela acompanha. Para ver os melhores, e já leva os melhores. Inclusive, ela dá um suporte técnico, às vezes um profissional da empresa, já nessa formação. Eu sei que não é exatamente novo, 1 ano, tem gente tentando entrar com 2 anos, fazer programas um pouco mais extensos, não a próprio programa, mas utiliza um projeto desse social, de média duração, que é uma coisa que a gente acredita, gostaria que o Brasil explodisse de iniciativas como esse do PROA, que é muito bacana, convido todo mundo a conhecer, bem estruturado, um grupo de empresários que sustentam essas pessoas, montam projetos, já durante esse 1 ano eles já montam projetos para empresas, eles têm cases de tecnologia, trabalham em metodologia de ágil, muito bacana. Tem até um no nosso canal, o Pedro Xavier, que a gente conversou de lá, que está até na Nivelo hoje, que eu acho que talvez, Valéria, assim, é acompanhar mais cedo através desses projetos sociais e tem uma coisa importante que é a região, entendeu? Isso faz muita diferença. Não adianta você pegar uma pessoa que está a 100 quilômetros e achar que ele vai trabalhar na sua empresa nessa faixa etária. Não vai. Então, você tem que estar ali próximo, aproveitar. E tem várias iniciativas incipientes que você, se eu tivesse na nossa cadeira, pensaria de gestor, de
estratégico de recursos humanos, gestão de pessoas. Tem incentivos fiscais que possam ser aplicados para facilitar esse processo? Eu não sei. Aí você pode fazer a doação, e aí sim, ao invés de Sim. pagar imposto, você faz a doação, né, Sérgio? Para essas instituições, para que elas possam, de forma. Não precisa ser exclusivo, porque aí a gente sabe. Não, ela está montando para um grupo de empresas, para um pool de empresas, pessoas profissionais de área X, mas as bem específicas, entendeu? E aí, eu acho que é mais justo você dar oportunidades iguais lá na ponta. Imagina, pudesse acompanhar dos 15, 16 até os 18, 19. E, puxa vida, seria tão legal. É uma coisa que a gente fala muito na Clica do Q8 Acredita. Esse acompanhamento de mais médio e longo prazo. Na educação não dá para ter resultados assim tão imediatos nessa massa, nesse grupo de pessoas, né? A gente acredita que precisa ter um olhar mais cuidadoso. E tem gente que está afim de fazer, tem estruturas. Então, eu acho que é uma estratégia mais interessante acompanhar mais de médio e longo prazo do que, não, eu quero pronto, me traz pronto, quero pronto. Ah, mas 70% eu perdi, perdi, o programa foi um fracasso. Não. É fechar os olhos para a realidade, né? Quando você fala isso, tem essa frase, ó, eu já quero pronto, então eu estou morando na Suíça, esqueci que eu estou no Brasil, né? E eu tenho uma realidade totalmente diferente, né? Eu, assim, trabalhei com vários grupos, né, de jovens aprendizes e numa das últimas experiências que eu tive, nós fizemos algo que estava dando bastante certo, assim. A gente fez uma coisa invertida. A gente, claro, escolhia os jovens, tinha um número, né, que nós queríamos e podíamos trabalhar, mas além da seleção do jovem, nós fazíamos a seleção dos líderes, dos gestores que iam ficar com ele. Não é você querer. Querer não, você tem que merecer. Merecer, ele tinha que passar por uma avaliação, ele tinha metas de desenvolvimento desse jovem, e se não fosse bem avaliado, perdia o jovem. Olha que ótimo. E isso não é só uma questão de deixar de ter um recurso. É passar uma vergonhinha, né? Não foi tão bom. É lógico. E deu muito certo, porque você inverte o negócio. A gente não está fazendo uma boa ação. Nós estamos sendo beneficiados também. Então, você tem que assumir a sua responsabilidade nessa história. Se é para eu ter um jovem e inseri-lo no mercado de trabalho, então vamos fazer direitinho. E nem todos os gestores ou líderes estão preparados para guiar um jovem, concorda? Valéria, isso que você está falando tem tudo a ver. É a terceira fase do nosso foco na Clica do Q8, que é o pós-emprego. Ou seja, entrei e agora. Então, o que acontece? Vamos falar das pequenas e médias empresas, vamos voltar para o comércio, que é o maior empregador, né? 50%, 60%, 70% da mão de obra é das pequenas e médias empresas. E o grupo do comércio estava fazendo isso. Você não contrata alguém de entrada por contratar e ele fica lá sozinho. A chance de insucesso. E aí a venda traz um jovem, ele vai aprender a cultura do seu pequeno negócio, que muitas vezes é familiar. Ele vai respeita, traz ideias, oxigênio. Olha, no futuro, no médio e longo prazo, você vai ter um excelente profissional formado em casa. Né? Até a associação comercial, formado na associação, porque a associação também faz curso, formação técnica, não comportamental. Bacana. E um dos pontos que eles levantaram é isso: não deixa sozinho, não acha que ele vai entrar jogando, deixa alguém, às vezes até a recomendação era até que o dono dedique tempo na formação. Isso é chave. Uma das coisas que a gente mais escuta, gente, tá duro, viu? Essa liderança de primeira formação também, quando trata pessoas, quando ele tem alguma responsabilidade. Sabe aquele técnico, você controla as tarefas do Sérgio, ele não é bem chefe ainda, ele está naquela transição. Sim. Gente, tá um desastre esse nível. Estou exagerando, tá? Mas essa é a ideia. É realmente Mas tem que estar preparado, né? Isso que a chamar gente está atenção. chamando. Essa primeira formação de líder, às vezes mais técnico do que de gestão da pessoa, de pessoas, de time, está muito ruim. Até também ele está sobrecarregado, tem 50 processos para ver, eu entendo. Mas imagina, jogar na mão dele essa formação que é crucial. Não, este não é a pessoa. Com certeza, dentro da organização tem outros, que não que porque tem um tempo, mas ele é tão engajado que ele vai arranjar um tempo. Ele vai se organizar para fazer Isso que no pequeno comércio, o dono tem que fazer isso. Não é delegar para alguém que está lá, é um colega que está no balcão vendendo. Vai lá,
cuida desses processos, cuida desse jovem, cuida desses jovens, entendeu? Invista nos programas de jovem aprendiz. Tenho certeza que financeiramente, de retorno, vai ser muito mais positivo, de formação, de cultura. Cultura está em toda. Tem gente que acha que cultura só é em grande empresa, né? Não. Lógico. Todas as Todas empresas as têm uma empresas. cultura. Então, também fica aí o primeiro apelo. Eu tenho uma lista aqui, viu? Deixa eu fazer uma outra pergunta, que eu acho que talvez é um pouco uma percepção minha que pode não ser realista, tá? Mas eu vejo que tem muita gente que tem um certo preconceito. Pessoas que potencialmente poderiam ser, né, jovens aprendizes, por exemplo, né? Não sei se tem gente que enxerga isso como um certo tipo de subemprego, né? Ou olham para isso talvez assim, mas você é tipo um office boy e tal. Eu percebo que tem muita gente que coloca isso como uma barreira, né? Tem até um pouco de constrangimento de falar, sou jovem aprendiz, né? Mas isso no mercado privado. No mercado público, por exemplo, eu entrevisto muita gente no meu dia a dia. Então, pega lá, funcionários do Banco do Brasil. Acho que 80% dos que eu entrevisto começaram como jovem aprendizes com 14, 15 anos. Não é comum você ver isso acontecendo quando você entrevista alguém, por exemplo, sei lá, eu entrei no mercado financeiro como trainee, terminei a universidade e comecei a trabalhar como trainee. Mas você não vê, né, talvez numa faixa social, pessoas que começaram como menor aprendiz. E eu entrevisto pessoas do PB e outras empresas estatais que têm lá, sei lá, 30 anos de carreira hoje, ou chegaram a diretor, né? Chegaram a posições super altas, né, na organização, né? E foram formados pela organização, né? E eu acho que o setor público, principalmente, a maioria desses jovens são efetivados. Talvez não aconteça tanto no setor privado. Então, eu vou contar um exemplo prático. A Prefeitura de Praia Grande, lá da nossa região, tem 60, 70 jovens. É muito interessante porque eles lidam com os sistemas de atendimento. É muito engraçado. Eles muito bacanas. Tudo que é tecnologia, eles estão lá para atender o público. E eles não podem ser efetivados porque tem que ter concurso público. Mas muitos deles se identificam, eles distribuem em todas as áreas, tem uma coordenação. É isso que eu falo. Quando o programa é estruturado, você está lá para aprender. Eu tenho vergonha de dizer quando eu estou lá para fazer um trabalho extremamente operacional, uma mão de obra barata, operacional, que infelizmente muitos dos programas a gente sabe que é assim. Então eu não tenho orgulho de dizer que, por exemplo, com todo respeito, pegar e jogar dentro de um caminhão, ser chamado de jovem aprendiz, entendeu? Então isso tem programa que eu já ouvi falar que é esse. Então eu não tenho muito orgulho de dizer isso num lugar totalmente sem perspectiva. Então, na prefeitura, ao contrário, eles sabem, tem início, meio e fim, tem data, sabe, para continuar o serviço público, a regra é clara. São bem orientados, tem esse trabalho de atendimento, eles cuidam de processos, fluxos, processos. Eu vejo qualidade, eles têm orgulho de contar o que eles aprendem lá. Agora, esse que vai colocar areia dentro do caminhão chamado de jovem aprendiz, ele quer o mais rápido possível, ele aceitou, mas ele quer o mais rápido possível sair, ele tem vergonha de contar essa experiência, né? Ele está fazendo pela grana, né? Porque ele precisa muito. Então, de novo, eu tenho orgulho de contar aquilo que os programas que são legais. Ainda é muito assimétrico, né? Eu acho que é assim, a gente tem bons exemplos, graças a Deus, e a gente tem ainda um mar de oportunidades, né? Eu acho isso muito legal. E dá vontade de fazer vários, né, Mari? Nossa, Eu acho que seria legal a gente ter cases, né? Que você trouxesse para nós, assim, situações específicas mesmo, e acho que tem exatamente. de segundo papo. Vai. Eu só queria deixar uns recados Sim, por favor. importantes. Para quem está assistindo a gente, por favor, não se conforme com a situação da educação no Brasil. Acho que é para ficar chocado, horrorizado e levantar da cadeira e fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, Sérgio? Entra na Clique Eduque 8, tem vários... quero escrever um blog, manda pra gente. O que você pensa? Que temas que você conhece? Blog. Quer produzir um conteúdo com a gente? Procura a gente. Tem vários outros projetos sociais, Instituto Jaula, Instituto CNA, Instituto Proa. Tem vários projetos bacanas, cada um de um jeito, você escolhe um que você se identifica, que estão aí para ajudar. 1 hora por semana, às vezes é cada semestre, ajudar nos processos seletivos, fazer uma mentoria, contar a sua carreira. Então, o meu apelo é levante e faça alguma coisa ao invés de reclamar.
Esse é uma Porque coisa. você está plantando o que você vai colher daqui a pouco. Exato. Então, assim, E, de novo, você vai ganhar e vai ajudar. Segundo, para as empresas, eu acho que é essa estratégia de jovem aprendiz, olhando no longo prazo, workforce planning, para quem gosta, a visão estratégica, tem que mudar. Esse resultado pronto não funciona esse modelo. Quem realmente, efetivamente, está preocupado com diversidade, porque assim, eu trabalhei na empresa, eu vendia absorvente. Eu não posso focar, eu vendia para a população toda. Então, na minha empresa, eu acho que devia ser reflexo da população do Brasil, certo? Se eu vendo aqui no mercado, embora seja uma multinacional, se eu não tiver representatividade do meu país dentro da empresa, como é que eu vou fazer um produto para o Brasil todo? Desculpa, não fecha. não, mas é difícil um produto que não seja o Brasil inteiro, né? Talvez se a gente parar aqui para pensar, assim, muito especificamente, mas eu acho que Então, revejam as suas estratégias maioria, de médio e longo né? prazo, o que você está fazendo para captar, para formar os futuros líderes com a sua estratégia. Então, isso é um segundo ponto. E também um recado para os projetos sociais. Parem de querer reinventar a roda. Tinha um projeto social, não, vamos gravar um vídeo. Assim, na Clique eu tenho esse vídeo pronto. Não é exatamente assim. Para de reinventar. Vamos criar mais sinergia, vamos ter mais abertura. unir forças. Unir forças. Não é perfeito, entendeu, Sérgio? Às vezes não é, mas o outro tem. Poxa, o Instituto Jauli já tem um sistema tão bacana de mentoria, de acompanhamento, 5 semanas, 5 encontros. Tudo pode ser melhorado, mas para que eu vou criar coisas novas? Tentar organizar. Outros são para as instituições de ensino. O mundo mudou. Inteligência artificial, novos mercados. A gente tem que ter humildade para entender isso e tem que ter coragem para ajustar constantemente os nossos conteúdos educacionais. Às vezes não vai dar para acompanhar, Valéria, por causa do EAD, a gente sabe que é complexo, mas tem que ter humildade e visão para olhar o mercado de trabalho como ele deve ser visto. O mercado não brasileiro, mas o global, e levantar a cabeça para olhar 2, 3 anos. Por favor, vamos parar com essa arrogância que é assim, é assado, é assim, é assado. Claro que os títulos acadêmicos são importantíssimos, mas cada vez eu vejo menos a visão de mercado que está acontecendo na ponta. Eu vi uma pesquisa assim, rapidinho. 90% dos estudantes acham que saem prontos do curso universitário, 80% dos professores, dos docentes acham que prepararam bem, e 40% do RH acha que chega muito mal preparado. Alguma conta não está fechando aí. Exatamente. Então vamos ter visão estratégica, vamos ter visão, vamos ter para ouvir, para olhar, não é para rejeitar, para entender o mercado que está acontecendo. E talvez até o próprio corpo docente esteja muito longe da realidade das empresas. É que eu Sim. humildemente percebo ao procurar essas instituições e sou rechaçado imediatamente. Tem um Certo conservadorismo. corporativismo também, né? Eu tenho uma apresentação Consegue humilde criticar para isso. falar sobre o mercado de trabalho, o futuro do mercado de trabalho, novas profissões, os novos segmentos, economia verde. Pois não, do que você está falando? Não sei nem o que você está falando. Não dá, não cabe, não é isso. Não é esse que... Tá bom, talvez não seja o melhor, mas abrir, ouvir. Então, acho que tem muita coisa que a gente pode fazer se a gente escutar e unir forças, Valéria, como você falou. Criar um sistema muito mais forte, onde todo mundo pode apoiar, ajudar, e todo mundo vai tirar vantagem. É ganha na veia, É resultado financeiro, por qualquer ótica a gente consegue preferir. Mas eu não quero saber de desenvolvimento, eu quero saber de resultado. A gente mostra resultado. Não, você está, no mínimo, você está criando o seu futuro cliente. Porque se você não tiver geração de renda, você vai chegar num momento que não vai vender para ninguém. Porque a economia vai cada vez ficar pior, né? O comércio vai cada vez ficar mais prejudicado, e aí tudo termina. Então, eu gosto daquela frase, né? Por necessidade ou convicção, a ação ela é necessária. Se não é porque você tem essa convicção, faça por necessidade mesmo, que já vai ser legal, né? Sérgio, que presente que você trouxe para a gente. É um presente que talvez você aí falando, você fala com muita paixão, resvala na sua história, mas talvez você não tenha nem consciência do quanto que você pode contribuir para uma história totalmente diferente no nosso país. Emociona.
E eu vejo assim, ó, que o que você falou aqui hoje pra gente faz com que a gente pare no tempo. É mandatório. Agora é a gente parar nesse momento, olhar para o nosso repertório, para o quanto nós somos afortunados por tudo. E escolher o que a gente vai fazer agora, né? Então, é conectar já com você e poder oferecer, retribuir, né? Hoje a gente passou um dia aqui falando tanto de poder retribuir as coisas maravilhosas que a gente recebeu. Se a gente recebeu tanto, né? Quantas coisas que você pode ensinar, que eu posso, que a gente pode compartilhar. Agora eu vejo assim, é mandatório. Então, quero te agradecer muito, quero agradecer pela tua coragem, porque não é fácil. Não é fácil. Você abraçou aí uma causa que não é fácil, mas é possível. Você vai encontrar, né? Deve estar encontrando já, e cada vez mais pessoas aí para poder carregar junto com você essa história. E que bom que você pôde aproveitar as oportunidades para estudar e fazer algo de bom com essa oportunidade que você teve. Obrigada, Sérgio. Obrigado a vocês. Obrigado. Sempre um prazer ter você aqui, querido. Bom, e a gente espera você de volta aí a qualquer momento, né? Nos siga nas redes sociais também. Aproveitando a deixa, se você não está inscrito, você ficou até agora com a gente, aproveita, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, compartilha aqui toda essa lição de vida que o Sérgio trouxe para a gente. E não deixa de comentar. Comenta que a gente encaminha para o Sérgio. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Valeu.